Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão do Poder Judiciário no estado de São Paulo. E para tratar de um tema extremamente importante e no contexto atual, diria vital para a magistratura e para o Poder Judiciário, nós estamos com o Dr. Eduardo Francisco Marcondes, juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça e um dos responsáveis pela enorme modernização que o Poder Judiciário sofreu no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado. Doutor Eduardo, antes de iniciarmos propriamente na informatização, tema informatização do Poder Judiciário, eu gostaria de obter do senhor alguns números que mostram o gigantismo do Judiciário do estado de São Paulo. Primeiro, quantos processos existem nesse estado? Esse é um dado muito interessante. Nós temos mais de 16 milhões de processos ativos em primeira instância, e eu digo ativos por quê? Porque nós não podemos contar com aqueles processos que já foram extintos, foram arquivados. Em andamento, é um número que realmente é impressionante. E tanto é impressionante que São Paulo responde hoje por quase 49% do movimento judiciário brasileiro. É um dado que vale a pena a gente perceber que com esse número de processos, comparando com o nosso número de habitantes, nós já temos praticamente 4 processos para cada 10 habitantes no estado de São Paulo. Isso significa o quê? Significa que a justiça está chegando à população, a população está conseguindo ter pleno acesso ao judiciário paulista. E em segundo grau, no início da gestão, chegamos a ter mais de 600 mil recursos distribuídos e aguardando julgamento, e com as ações que foram feitas pelas últimas gestões e por esta gestão do desembargador Celso Limonge, estamos conseguindo reduzir para algo perto de 400 mil recursos distribuídos. Essa redução ela é muito importante, porque quando nós falamos em reduzir um acervo de recursos e de processos, nós estamos demonstrando que a justiça ela pode ser mais ágil, ela pode ser mais rápida. O sonho, é óbvio, seria ter o número mínimo possível de recursos armazenados aguardando o julgamento. Mas sempre algum vai ter, porque não dá para julgar tudo na mesma hora. Nós vivemos a sociedade da informação e todo mundo quer, quando eu digo todo mundo, estou usando a população em geral, ela quer que o seu problema seja resolvido imediatamente. Ninguém consegue conceber que um processo demore mas, de outro lado, a gente tem que perceber que também um julgamento imediato, um julgamento instantâneo, não é compatível com os nossos critérios de justiça. Nós temos que dar às partes envolvidas no processo o direito de apresentar os seus argumentos, apresentar as suas defesas, as suas razões, e o juiz, e além disso, as partes têm que produzir as suas provas, e o juiz ele tem que ter a possibilidade de julgar com calma, entender o que está acontecendo dentro daquele processo. Para se aplicar a justiça. Para se aplicar a justiça. Mas os números são impressionantes. Enquanto a população paulista cresce algo em torno de 1,12%, 1,13% ao ano, o número de processos está crescendo 12,49% ao ano. Só esse número já indica o quanto a justiça precisa crescer, o quanto ela precisa se estruturar para poder acompanhar esse grande aumento da litigiosidade, do número de processos. Mas, ao lado desse crescimento, nós temos visto também iniciativas muito interessantes do Judiciário Paulista. Por exemplo, os juizados especiais instalados agora nos aeroportos de Congonhas e de Cumbica. Então, são juizados estaduais. São juizados e federais, estaduais e federais. É uma parceria entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Alguém poderia perguntar, mas por que Justiça Estadual e Justiça Federal? A Justiça Estadual está lá para cuidar dos problemas de consumidor. E, obviamente, em relação à atuação das companhias aéreas. E a Justiça Federal, por que ela está lá? A Justiça Federal está lá para o caso de haver alguma ação contra a Infraero, contra o DAC, contra a ANAC, que são órgãos federais e que, portanto, estão sujeitos à Justiça Federal. Não tem nenhuma brecha para ninguém no aeroporto falar, não, nós não podemos resolver aqui. Exatamente, no aeroporto ou resolve ou resolve. Tá? Agora, existem regras próprias, é claro, se não resolver naquele momento, se não houver um acordo, não houver uma possibilidade de conciliação imediata, o processo vai ser remetido para o juizado do local da residência do consumidor. Por quê? Porque o objetivo é que o consumidor não tenha nenhum tipo de despesa adicional por estar demandando, ou seja, por estar acessando a justiça.
Porque muitas vezes nós estamos falando do aeroporto de Cumbica, por exemplo, mas nem todo mundo que usa o aeroporto de Cumbica mora ou em Guarulhos ou em São Paulo. E se essa pessoa que mora em outra cidade, por exemplo, ela mora no litoral, ela mora no Vale do Paraíba, mora às vezes até em outro estado, se ela tiver que, para depois acompanhar esse processo, toda vez se dirigir a Cumbica, o processo vai sair muito mais caro do que aquilo que ela estava buscando. Por isso o processo é remetido para o juizado da cidade daquela pessoa. Você observa uma mudança de paradigma no judiciário? Uma visão mais centrada, cada vez mais centrada no cidadão? Mas sem dúvida, né? O desembargador Celso Limonge, que é o presidente do tribunal, ele tem uma visão de que nós devemos aproveitar o melhor da iniciativa privada, sem, obviamente, termos a necessidade de oferir lucro. E também o melhor da atividade pública, que é a finalidade de nossa atuação. Então, o objetivo dele é o quê? Nós temos que tratar o usuário do serviço judiciário, porque nós somos, sobretudo, prestadores de serviço, e o nosso usuário como um cliente. Um cliente que tem que sair satisfeito, não com o resultado do processo, porque isso nós não podemos garantir. Nós não temos como garantir que quem vem ao judiciário vai ganhar a sua ação, vai ganhar o seu processo. Mas nós temos que garantir que ele saia satisfeito com o serviço prestado. Que seja um serviço rápido, que seja um serviço justo, que seja um serviço barato na medida do possível. Fazendo uma comparação com um serviço médico, nós sabemos que muitas vezes a pessoa está sofrendo de uma doença incurável e ela sabe que a doença é incurável. Mas não é por isso que ela precisa ser maltratada no hospital. Mesmo tendo uma doença incurável, ela pode ir a um hospital e receber um bom tratamento, um tratamento com dignidade, com respeito. É a mesma visão dentro do judiciário. A pessoa, às vezes, ela imagina que ela tem um direito e, na prática, ou ela não tem, ou ela não consegue provar que tem esse direito. E ela não vai vencer o processo. Mas não é por isso que esse processo tem que demorar muito, que a decisão tem que ser feita de qualquer maneira, a pessoa tem que ser maltratada, esperar anos, esperar horas para ficar numa fila esperando uma audiência. Nada disso. O serviço tem que ser bem tratado. A pessoa tem que ser tratada como um cliente. Porque ela paga uma taxa judiciária pelo serviço e ela é contribuinte, ela paga os impostos que sustentam o funcionamento de toda a máquina estatal. Doutor Eduardo, para fazer frente a esses desafios, parece evidente que o doutor Limonge escolheu como uma das metas prioritárias o avanço na informatização. E o senhor foi um dos responsáveis pela implantação de diversas medidas inéditas, ao menos no âmbito do Estado de São Paulo. Como, por exemplo, quando foram entregues a cada magistrado um notebook para uso dentro do trabalho, né, para proferir sentença, ganhando agilidade nisso. Queria que você falasse um pouco mais dessas ações. É muito interessante. Quem olha de fora pode falar, pô, mais um privilégio para juiz, estão entregando um notebook agora para eles. Acho que aí vale uma historinha rapidinha, que é a seguinte. Há poucos anos, cada juiz tinha que comprar, não o seu próprio computador, isso ele já comprava mesmo, mas ele tinha que comprar o computador que ele usava na casa dele para trabalhar. Ele tinha que comprar o computador que ele usava no gabinete dele para trabalhar. Se ele queria fazer audiência com o computador, ele comprava o computador e a impressora. Eu comprei computadores para um cartório inteiro quando eu trabalhava numa cidade aqui da Grande São Paulo. E vários juízes fizeram isso. Nós comprávamos o papel, pagávamos a tinta, os cartuchos. Até recentemente, até cartucho a gente mesmo que pagava. Tudo a gente pagava do nosso bolso, a gente não recebia nada disso. Pois bem, essa foi uma quebra de paradigma. Entregar a cada magistrado um notebook. E por que um notebook? Pode falar, um notebook custa o preço de 2 desktops. Olha, o magistrado, em primeiro lugar, quando ele trabalha, ele leva processo para sua casa de noite. Ele leva processo de fim de semana. Ele sai em férias, ele leva processo. E eu posso dizer, eu conheço inúmeros magistrados que tiram férias